Fala galera, tranquilo? Vamos lá, ó. Passar mais uma dica aqui para vocês, uma dica simples, rápida. Muita gente já sabe, mas para quem acompanha o canal e ainda não viu a gente explanando nada sobre isso, já explanei várias vezes, tem mais uma oportunidade. Aqui um Chevrolet Onix 2020 entrou para fazer revisão, um carro com 42 mil quilômetros. O cliente reclama que de vez em quando de manhã tem dificuldade na partida e marcha lenta irregular, tá? Então, scanner, nenhuma falha gravada, a gente já vai direto na aditiva, multiplicativa e nas falhas aqui de combustão, tudo ok. E uma característica do sistema, desse sistema que trabalha com bobina individual e com cabo de vela. A gente sempre explana aqui nos treinamentos que a melhor captura é pelo cabo. Porém, nesses carros que tem a bobina individual, que nem o Onix, e outro exemplo é o Golzinho com aquela bobina com as torres em linha, que são acionamentos individuais. Nós temos 4 transistores dentro da bobina e então eu tenho acionamentos individuais. Eu pego, naquele caso, pela torre da bobina, pelo cabo eu vou ter uma imagem não definida. E aqui também a melhor captura é com a pinça indutiva e não com a pinça capacitiva por cima da bobina. Aqui eu tenho as imagens no osciloscópio, canal 4. Olha a imagem pegando com a pinça capacitiva, que é a que abraça o cabo, e a imagem pegando pela pinça indutiva, que é pelo campo magnético da bobina, né? Então aqui eu tenho um sinal de secundário perfeito, tá? Então esse sinal é o sinal de secundário. Ah, tal carro, o sinal de secundário é esse. Não. Se não encontrarmos esse sinal, ou é defeito ou é um problema de captura, que aqui no caso, aqui não é defeito, é captura, ok? Como eu sei, Emerson, se é defeito ou captura? Você tem 4 cilindros, capta os 4 estão assim, é captura, bem provável. Os 4 estão assim, tá ok. Um só, 3 assim e um diferente, defeito naquele diferente. Um abraço. Fala pessoal, tranquilo? Ó, vamos lá, uma diquinha rápida aqui para vocês. Um Onix 2020, acabamos de fazer a revisão, fazendo as medições, as leituras, corpo de borboleta limpo, filtro diário de combustível trocado, vela trocada, injetores limpos. Agora vamos fazer aquela limpeza, aquela geralzinha aqui, aquela aparência bacana para o cliente ficar feliz. Hoje a gente fala muito do scanner automotivo, né? Que nós temos muitas informações hoje. É um equipamento hoje fundamental, indispensável para fazer um bom diagnóstico. Aqui eu estou vendo aqui, ó, alimentação da tensão do sistema, 14 volts, né? O pino 15 é ativo, o terminal 15 do relé, 14 volts também a unidade de comando está recebendo, praticamente a mesma coisa. Então se a gente tiver uma diferença de potencial aqui, pelo scanner dá para saber, se eu tiver uma resistência em algum chicote, né? Posição da chave ligada, e aqui o sinal do alternador terminal F, que é a modulação, né? 50% de modulação para essa situação, né? E ele não tem o sensor EBS aqui na bateria, ele não tem aquele módulozinho de controle aqui no terminal negativo da bateria, mas ele tem esse dispositivo que ele parece uma pinçazinha de corrente, né? Uma pinça de corrente, aqui um transdutorzinho de corrente ligado aqui com a unidade de comando. Ele faz esse gerenciamento e faz essa conversa através do alternador multifunção, esses 2 fios aqui, né, que chega aqui no terminal de baixo aqui do regulador multifunção. Tenho 2 fios, um fio eu tenho uma conversa de 5 volts aí, com um sinal aí, uma frequência de em torno de 120 Hz, e o outro eu tenho a conversa com a unidade, né, a conversa de tensão que está sendo gerada em torno de 9, aí é modulado de acordo com a informação que a unidade recebe. Então nesses 2 fios aqui eu vou ter controle, onda quadrada, sinal digital. A gente vai avaliar pela frequência e pela amplitude da imagem, tá? Bacana? Então hoje o scanner mostra muita coisa pra gente. Olha lá, 51%. Se a gente chegar aqui e ligar aqui algum componente, ó, vou ligar o farol e o farol alto, por exemplo. Eu estava em 51, olha lá, 58, automaticamente o módulo já fez com que o alternador trabalhasse mais, compensando para que a gente mantivesse aquilo que a gente precisa. Beleza? Então, só uma dica, vamos explorar mais esse cara aqui,
que ele tem muito a nos oferecer, beleza? Valeu! E aí galera, tranquilo? Ó, nossa quinta-feira aqui, Fit pronto, City pronto, bastante Honda, né? Mais um Honda Fit, mais um Civic em Corolla ali, difícil ter, Kia Soul, mais um Fit lá no fundo, o negócio tá bem mesclado. Vou passar uma dica aqui para vocês nesse Honda Fit, o André tá mexendo, uma curiosidade só, defeito base simples. E aí André, beleza? Bom. O defeito é simples, né André? Mas a explicação é complexa, não é? Complexo. Aí, sensor de nível morreu, né? Ora marca, ora não marca, né? Ele deve ter uma interrupção ali na pista, ó, não tá marcando. O cliente reclama que tem hora que ele abastece e sobe, tem hora que não sobe, passa num buraco, sobe, enfim. Ele deve ter algum mau contato, algum curto ali na pista. E agora não tem resistência nenhum em nenhuma escala aqui. A gente tem nem aumentando bastante a escala aqui do multímetro, né? Se tiver com uma resistência bem alta, aqui tá com uma interrupção mesmo, aqui tá infinito agora. Legal. E aí, agora o que é legal, né? É um conteúdo que nós estamos montando aí para o treinamento de scanner, e aqui é um exemplo nato, né? Manômetro medindo, acusa a falha, André, olha lá, essa falha está registrada no módulo, no scanner. Se você puxar, ele está dando sensor de nível de combustível, só que a luz de injeção não acende. E isso tem uma explicação, né? A luz de injeção não acende por quê? Porque isso é uma falha que não altera emissões de poluente. Então, vários sistemas, isso aí é um padrão do protocolo OBD, do OBD, né? Do padrão OBD, né? Dependendo do protocolo de comunicação, pode não trabalhar assim, dependendo da estratégia da unidade, porém, geralmente a falha que não interfere na emissões de poluente, ele gera a falha via scanner, porém não acende luz, porque não é uma coisa grave que o condutor tenha que parar rapidamente. Beleza? Valeu, André, obrigado. Valeu. Fala galera, tranquilo? Vamos lá. Passar mais uma dica aqui para vocês, um Kia Soul, né? Cliente reclama de oscilação de marcha lenta, às vezes morre, dificuldade para pegar. Esse carro aqui é 1.6 16 válvulas, motor do HB20, né? A gente sabe, é um carro recorrente no defeito de sensor de rotação. Porém, a maioria dos reparadores troca esse sensor sem entender o porquê que está trocando e o que está acontecendo. Um diagnóstico rápido aqui, simples, utilizando o osciloscópio. Eu estou com o scanner aqui monitorando o RPM 690. O que é o RPM do motor? É a frequência, né? É a frequência. Aqui eu estou com o meu sinal de rotação. Eu estou em 200 milissegundos para ter 2 voltas do virabrequim. Geralmente o reparador, quando vai fazer uma analogia nesse sinal, ele analisa em 200, em torno de 200, para ter 2 voltas, né? E ele fica focado só no desenho e na amplitude. Aqui, ó, eu tenho um pico a pico de 7.6, que altera muito pouco de acordo com a alteração do RPM, tá? O Bosch, ele tem, se eu estivesse utilizando o pico, por exemplo, eu consigo jogar ali só a medida frequência e ele enquadra essa frequência em qualquer escala que eu tiver. O Bosch já não enquadra em qualquer escala, ó. Ele não está me dando a frequência. Para quem usa FSA, o que vai ter que fazer? Você vai ter que encontrar aí uma escala que ele enquadre. Aqui no caso é 5 milissegundos, ó. Enquadrou a frequência, porém eu não consigo visualizar a volta, mas enfim, eu não quero visualizar, eu quero ver o que, ó, a amplitude dele alterando um pouco. O que a gente vai observar, ó, a frequência, ela bate, ó, 700, 690 RPM, ela bate perfeitamente com o RPM do carro. O RPM a gente vê que não muda muito ali. Agora aqui no osciloscópio, ó, eu tenho uma alteração de amplitude constante, que eu não estou tendo isso aí no scanner. E ó a frequência, galera, aqui você mata o defeito, ó, do sensor, ó, 608, ó, 510, ó, tem hora que vai cair para 200 aqui, para 500, 495, tá vendo? Então essa alteração de frequência é o que, ó, 492, deu para, ó, 490, deu para perceber, e isso aí o scanner não registra, mas a unidade de comando registra. Então, por que com o osciloscópio a gente consegue enxergar isso daí e com o scanner não? O módulo registra a falha, só que aqui na rotação a gente não consegue visualizar porque ele não tem a capacidade e a velocidade de captura que um osciloscópio permite, tá bom?
Por isso a importância, olha lá, 309, ó, 302, observe a frequência, galera, ó. Aí eu tô numa rotação de marcha lenta, certo? Beleza? E quando eu tenho essa queda, que é o módulo registrando, ó lá, 299, então aqui fica nítido e explicado o defeito no sensor de rotação. Tranquilo? É isso aí, valeu. E aí, pessoal, tranquilo? Vamos lá. Mais uma dica aqui, nosso dia a dia, né? A gente vai mostrando, às vezes ajuda alguma coisinha. Um Onix, um outro Onix já, esse aqui é um pouco mais antigo, dá até para ver pelo sistema de ignição. O outro mais moderno é diferente já a parte de bobina aqui, né? Esse carro o cliente chegou reclamando de consumo elevado, né? Então o que foi feito aqui? Foi avaliado como? Com o scanner, nós observamos que a mistura aditiva e a mistura multiplicativa estava muito fora. Aqui estava tendenciando, né, enriquecer o tempo todo, e a multiplicativa numa tendência de enriquecimento muito grande, porque ele estava trabalhando com uma mistura muito pobre, né? E aí, corpo de borboleta muito sujo, esse carro dá muito problema, e esse corpo muito sujo altera bastante nesse sistema. Foi feita a limpeza do corpo, trocado o filtro de ar, trocado as velas, e mesmo com tudo isso feito, montado, né, é um passo a passo diagnóstico, reparamos que a pressão do coletor abaixou bastante, tá? Porém, ainda tinha uma tendência aqui, estava em torno de 20% positivo, que indica um enriquecimento, a mistura multiplicativa, tá? A aditiva melhorou, a multiplicativa continuou com uma tendência de enriquecimento, e aí, fazendo uma nova avaliação, a gente chegou aqui na válvula do canister aberta direto, né? E então você tem um corpo muito sujo, altera a pressão do coletor, é difícil você avaliar, né? E isso aqui é um defeito silencioso, mecânico, é um defeito mecânico e não eletrônico, então não acusa, tá? É um defeito silencioso. Se você não tiver expertise para fazer as análises corretas, avaliando mistura aditiva e multiplicativa, dificilmente você vai chegar no defeito de uma peça dessa aqui. Usado original, agora depois de montado, perfeito, sonda 1 oscilando, sonda 2 parado, como deve ser, um catalisador eficiente, adaptação multiplicativa que estava em torno de 20, quase zerando, né? E a aditiva que trabalha em cima da resposta da sonda ficou oscilando um pouco mais, mas também muito próximo de zero, tá? Lembrando que para isso aqui zerar totalmente, a gente tem que andar com o carro, ainda não andou, vai andar com o carro, porque o sistema monitores avalia tudo e o ciclo de motor só é contado quando você anda com o carro e existe sinal de velocidade. Beleza? Agora é dar aquele tratão que a gente dá, deixar tudo limpinho, tudo bonitinho e entregar o carro para o cliente. Valeu! E aí, pessoal, tranquilo? Vamos lá, ó. Trocamos aqui o sensor de rotação do Kia Soul. Scanner, rotação 670 RPM. Estou utilizando o Picoscope agora, porque ele consegue me dar a frequência, mesmo eu estando com o sinal enquadrado aqui da forma que eu quero, onde eu consigo ver, ter um campo de visão melhor. O que importa pra gente é a nossa frequência, olha lá, 650, quase a mesma relação ali do 660 ali que eu tô tendo de rotação do motor, ó. E o que dá pra gente perceber agora, ó? Eu tenho um pico a pico muito mais estável do que eu tinha, e eu tenho uma rotação, uma frequência agora desse sensor, ó, que ela não cai. Antes ela caía metade para 200, para 300, e aquilo ali é o defeito do carro, tá? Então a parte de sensor de rotação solucionado aí, e sem a utilização do osciloscópio, sem saber exatamente aonde você quer olhar, não adianta, né? O osciloscópio não é só a gente ver o desenho, não é só a gente ver a imagem, a gente tem que saber também fazer a interpretação. É o que a gente fala aí nos treinamentos, né? Eu não vendo, né, treinamento de manuseio, porque o manuseio do equipamento é a parte mais fácil. A gente vende conceito, e com o conceito mais o manuseio, você chega em qualquer defeito. Beleza? Valeu! Fala, galera, tranquilo? Ó, vamos lá, nosso Kia Soul aqui, né? Ainda manutenção é complicado, consertar carro é complicado, né? A gente tem que olhar tudo
que o scanner nos permite, nos dá, né? Esse aqui é o nosso Kia que foi trocado o sensor de rotação, que eu mostrei aí anteriormente. Estava ruim mesmo o sensor de rotação, tanto é que resolveu. O carro oscilava, morria, acabou todo o problema, né? E aqui, ó, o legal é que a gente trabalha tudo em cima de relatório, né? Ó, as falhas que tinham gravadas aqui quando o carro chegou, né? Então, o P0340, sensor de fase, né, de posição da árvore de comando, e o P0016, que é o 0016, posição da árvore de manivelas. Os dois. Eu nem testei, né? Na verdade, nós nem testamos o de fase, porque como esse carro dá muito problema no de rotação, eu falei, pode ter alguma correlação. Como esse aqui não trabalha perfeitamente, ele interfere no trabalho desse cara aqui. E nós testamos aqui, como vocês viram, e estava com problema, foi trocado e resolveu. Só que andando, todo carro que resolve, a gente anda bastante com esse carro para certificar. E ele voltou, ele não acendeu luz, mas ele voltou a gerar no scanner, ó. Ele voltou a gerar no scanner falha, o P0340 do sensor do comando, né? Nós trocamos do virabrequim. E olha aqui, para nossa surpresa, ó lá. Ele tem uma onda quadrada aí, tá funcionando, porém, olha a amplitude dela aqui, ó, menos de 1 volt de amplitude, né? E aí é legal você trabalhar direito, correto, com passo a passo. Aí você vem aqui, ó, no Doutor IE, ó, deixa eu abrir aqui o nosso Doutor IE. Ó lá. Olhando aqui no Doutor IE, ó, sensor de fase, olha a amplitude dele. Ele é alimentado com bateria, esse sensor, e ele gera uma amplitude de bateria. Por isso que ele está acendendo ainda sensor de fase. Está funcionando, porém não tem a amplitude necessária. A gente não pode ir só pelo desenho, né? Você vê? A próxima fica mais um aprendizado, né? Porque é ruim você passar o orçamento para o cliente 2 vezes, ligar agora e falar, ó, o de fase está ruim também. Mas aqui a gente mostra mata a cobra e mostra o pau. Então, infelizmente, também vai ter que ser substituído o sensor de fase desse carro. Olha que eu já troquei muito sensor de rotação, só que o de fase juntos, os dois juntos, já troquei os dois, mas os dois juntos é a primeira vez. Por isso que a gente tem que acreditar no scanner, investigar, porque gerou código de falha. O sistema monitores hoje que o módulo trabalha, ele é muito, muito bom, e ele realmente, para acender uma luz de anomalia, é porque ele testou e retestou o sistema por vários ciclos, ok? Então vai ser passado aqui a troca do sensor de fase para o cliente e resolver as outras falhas aí que tinham gravadas, todas foram sanadas, ficou somente o sensor de fase, beleza? Fica a dica, galera. E aí, pessoal, então é isso aí, mais um conteúdo aí para vocês. Espero que ajude. Vou deixar mais uma dica. Na terça-feira, agora dia 23/3, eu vou fazer uma live sobre ignição automotiva, né? Vamos explicar aí os macetes na prática, né? Nós vamos gravar fazendo procedimento nos carros com diversos equipamentos e diversos acessórios aí para auxiliar a galera que precisa, né? A gente pega muita gente que manda nos grupos, no nosso grupo do treinamento, capturas ali que está fazendo de forma errada, né? Então, o intuito dessa live é ajudar a galera aí melhorar o conhecimento para conseguir fazer um diagnóstico aí de circuito primário e secundário mais correto, mais ágil, né? Então, dia 23/3, terça-feira, às 20 horas, pelo Instagram. Quem não nos acompanha no Instagram, Scopecar_Service, acompanha lá, tem que estar seguindo a gente vai ter novidade que a gente fala na live. Tranquilo? Demais é isso, um ótimo final de semana a todos, tudo de bom, até segunda, um abraço.